Ok, pessoal, vamos lá então, dar prosseguimento aqui, né? Hoje a aula vai ser boa, tem muitas dúvidas. Então vou começar aqui pela ordem aqui que eu vi lá no grupo ontem no WhatsApp. Ah, Yasmin, tá. Isso é um negócio que tá me preocupando realmente, né? Me parece que tá. Foi bom você ter me dito isso. Eu vou reforçar, vou conversar lá com o pessoal da coordenação para saber, né, como é que está essa situação. Porque realmente isso está me preocupando. Que é interessante que vocês acompanhem a aula por um computador, realmente, né? Mas caso quem não consiga, quem perca alguma coisa aí da aula, né, eu sugiro depois rever a aula, né, com calma, para não sair prejudicado. Mas realmente isso é um negócio que não tá legal. Beleza, então. Bom, mas foi bom você ter me avisado. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos aqui, né? Começar aqui a tirar as dúvidas. Eu quero começar aqui acho que foi do Samuel. Samuel disse que tinha algumas dúvidas, não era, Samuel? Tinha 4 questões que não estavam conseguindo, não conseguiu submeter. Vamos ver aqui. Beleza. Samuel tá aí, tá? Vamos ver aqui. Sim, professor, Tá estou aqui. sim. Então pronto, Samuel, vou começar vendo aqui essa tua dúvida, tá? Essas 4 questões. E aí elas, com certeza, elas vão ser dúvida de outros alunos, então é bom a galera aí ficar atento. O Alberto, eu mandei ontem a sugestão lá, acho que do Alberto deve ter funcionado. Vamos ver aqui. Tá, Quando ainda não. responderam, eu tava dormindo já, vou ver agora. É. Beleza. Mas aí ele já disse que entendeu, mas eu vou explicar aqui, porque é uma dúvida também de muita gente. E o Germano, o Alejandro tirou a dúvida dele, mas eu vou falar aqui sobre isso. Beleza. E depois a dúvida do Davi. Então vamos lá. Diga aí, Samuel e Breno. Podem. Samuel primeiro, levantou a mão primeiro, fala aí. Basicamente, minha dúvida compreende se caso eu não consiga dar submit a tempo no URI por causa desses erros no site que não aceitam, tipo, o código roda normal na minha máquina, mas tipo, ou ele demora muito para aceitar, ou ele simplesmente não aceita por causa de um detalhezinho que eu não consigo achar no código, entendeu? E que Entendi. outra pessoa também não consegue me ajudar a achar. Então eu queria saber se eu poderia enviar por e-mail o código, enviar pelo GitHub ou qualquer coisa assim para o senhor analisar o código rodando na sua máquina e testar de alguma forma. Pronto. Beleza. Porque se for pelo URI, eu posso até perder ponto, não sei. Entendeu? Nas próximas listas. Entendi. Samuel, essa dúvida, essa sua pergunta é muito boa, tá? E eu faço questão de responder ela agora, né, para tranquilizar todo mundo. Eu não aceito questões fora do URI, né? Então todas as questões têm que estar submetidas no URI, né? O que é que vai acontecer? O URI realmente ele tem essa é uma luta, né? Como a Vitória disse aí realmente é uma luta, mas é isso mesmo, é isso que eu quero fazer com vocês, porque eu estou aqui, né? Deixando bem claro, eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para formar profissionais. Então eu faço questão de que vocês passem por essa luta, né? Por esse desespero de submeter uma questão. Mas e aí, professor, não vai dar tempo? Vai dar tempo por quê? Porque eu estou aqui exatamente para tirar as dúvidas. Então, as nossas aulas, vocês vão ver, né? Quem não foi meu aluno ainda, vai ver que aqui eu tiro a dúvida aqui na hora. Então, se você não conseguir submeter, traz a dúvida para a aula, que eu vejo o código aqui, né, ao vivo com vocês, e aí vocês submetem.
Então, eu só fico tranquilo quando o aluno traz a dúvida para mim e submete, tá? Então, com relação a isso, Samuel, pode ficar tranquilo, tá? Que dá tempo sim. Só não vai fazer a lista toda quem realmente nem tentar. Mas se o aluno está tentando, não se preocupem, vai dar tempo sim, beleza? E aí eu vou fazer durante o semestre o que eu vou fazer agora com as tuas questões, tá? E aí o que é que vai acontecer? À medida que vocês forem aprendendo a lidar com o URI, esse tipo de problema não vai mais existir, tá? Então realmente é um processo e natural, tá? Podem ficar tranquilos. E com relação a luta no URI, né, que ele é muito realmente rigoroso, vou explicar aqui o porquê do rigor do URI e qual a vantagem de trabalhar assim, tá certo? O que acontece? Quando você submete um código, lá no URI, o que acontece? Ele executa o teu programa, né? Deixa eu abrir aqui uma questão, vou abrir logo essa primeira aqui do Samuel. É importante que vocês tenham isso daqui em mente, tá? Quando vocês submetem, o que acontece? O URI, ele vai executar o código de vocês. Então, o URI nada mais é do que um programa, é um software escrito por alguém, né? Então, ele é um programa que é executado. Aí ele executa o teu programa, e aí a saída que o teu programa gera, o que acontece? Ele vai gravar tudo isso dentro de um arquivo, tá? Ele deixa isso gravado tudo dentro de um arquivo, como se fosse um arquivo de bloco de notas, tá? Então, ele vai, vou até abrir aqui, só para que vocês tenham ideia do que acontece. Faço questão de deixar isso bem claro, né, até para tranquilizar todo mundo. Tá meio lento aqui. Pronto. Então, o que acontece? Então, quando você roda o teu código, ele vai gerar um arquivo com a saída de dados. Então, vamos supor que você gerou aqui a tua saída de dados. Só com um exemplo aqui. Aí, o que ele faz depois? O URI tem um banco de dados lá, ele tem uma série de arquivos com todas as respostas corretas. Quando ele termina de executar e de gerar a saída do teu programa, ele vai comparar o arquivo gerado pelo teu programa com o arquivo de respostas corretas que ele tem, que é o gabarito. Os dois arquivos, como vão ser comparados, linha a linha, byte a byte, eles têm que ser iguais. Tá certo? Então, é por isso, né, que sempre você tem que colocar uma quebra de linha depois de cada saída, tá? Por quê? Porque ele vai colocar linha a linha. Então, se ele comparar um arquivo com o outro e der diferença, uma diferença qualquer, um espaço em branco, aí ele vai dizer que está errado, tá certo? Por quê? Porque ele é um algoritmo que vai pegar uma saída gerada pelo teu programa e comparar com um arquivo de respostas corretas, tá? Não é um ser humano que está fazendo a correção. Qual é a vantagem de você passar por todo esse rigor? Pessoal, é o seguinte, quando vocês estiverem trabalhando profissionalmente, tá? Vai acontecer duas coisas com vocês. Primeiro, e vocês vão aprender isso aqui no curso de vocês, existe um negócio chamado requisito de software, tá? Então é a primeira fase do desenvolvimento de um software. É levantado todos os requisitos de software, é gerado um documento com os requisitos, e lá nesse documento tem dizendo como vai ser a entrada dos dados e como deve ser a saída dos dados. Ok? E aí são feitas reuniões para apresentar, para validar o software, e o software tem que estar exatamente como pede esse documento, tá certo? Então isso é uma maneira de vocês já começarem a se preparar, a prestar atenção aos detalhes dos requisitos. E onde é que estão os requisitos aqui? Estão aqui. Você tem a descrição do problema, tem o requisito da entrada, como é que é a entrada, e tem o requisito de como a saída deve ser gerada.
né? E aqui tem alguns exemplos, tá? Quando vocês estiverem, né, entregando um software para alguém, né, para um cliente, o software tem que obedecer os requisitos. E aí o cliente ele vai pegar item a item e vai verificar. E vocês podem ter certeza que existe muito cliente que realmente é exigente nesse nível, né? E é um direito dele. Ele está pagando pelo software, né? E você tem que entregar o software tal qual foi requisitado. Um outro motivo dessa exigência, né, do URI ser boa para vocês, é quando vocês estiverem trabalhando num projeto, numa empresa realmente bem estruturada e de verdade, o que é que vai acontecer? Vai ter uma equipe lá para fazer teste de software, tá? E aí você submete o código, o produto que você desenvolveu, né? Você submete para a equipe lá de teste de qualidade de software e o pessoal desenvolve uma rotina para testes automáticos, né? Vai ter lugar que o teste é feito por um humano, aí esse analista de testes vai olhar o documento do requisito e vai testar o teu software e vai ver. Mas vai ter lugar que isso é automatizado. O pessoal do teste escreve uma rotina que vai executar o teu produto, né, o teu código, e vai testar para ver se a saída está batendo. Então, isso é uma maneira de vocês já estarem se preparando para a vida real, tá certo? Porque realmente o desenvolvimento de software não é, né, aquela, eu tenho uma ideia, vou escrever o código. Não, não é assim que acontece e vocês vão aprender isso lá em engenharia de software. Tudo parte dos requisitos, das necessidades do cliente. E aí eu já estou preparando vocês para isso, beleza? E para finalizar aqui, né, uma coisa que é muito comum, pessoal, você está desenvolvendo um software novo, um sistema de informação, vamos supor, para uma empresa que já tem um sistema lá antigo, legado. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar os dados do sistema antigo e tem que transferir para o sistema novo. E aí pode ser que você escreva a rotina, né? O programa que vai fazer essa transferência de dados. E às vezes essa transferência tem que fazer alguma limpeza nos dados, alguma transferência, alguma conversão, alguma adaptação. E aí a tua rotina ela tem que estar 100% correta. Por quê? Porque senão você vai trazer informação que não existe ou então que está errada. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande quando você faz uma rotina desse tipo, né? A gente chama rotina de migração de dados. Então, na nossa área, pessoal, dependendo com que você vai trabalhar, vocês podem ter realmente uma responsabilidade muito grande, né? Então, o software ele vai e volta até passar no teste. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu já tive colega que por causa de um erro, de um comando, né? Um infeliz comando lá que ele colocou acidentalmente, né? Ele não observou. Esse comando ele não foi visto na qualidade, no teste de qualidade, e fechou uma fábrica de celulares na Coreia. Estava em produção uma linha lá de celular, e aí foi detectado esse erro depois que já tinha ido lá, e aí tiveram que parar a produção desses celulares. Por quê? Porque o software tinha um erro, não podia isso, não podia ir, né, para esse aparelho, porque aí ia mandar bug aí para o mundo inteiro. Então, isso realmente é sério. Desenvolvimento de software, né, não é brincadeira, realmente é sério. A não ser que você vá trabalhar, né, numa área que não tenha tanta restrição assim. Mas, enfim, a gente aqui já está preparando vocês para o mundo real do desenvolvimento de software, tá bom? Então, essa parte aqui da exigência do URI é um treinamento para vocês, beleza? Ok, então vamos lá. Ah, tá, beleza. Isso, o deadline dessa atividade, Vitória, é até 31 de agosto, tá? Então, não tem como não dar tempo, a não ser que o aluno não faça, mas dá para fazer tranquilo. E eu vou tirar aqui a dúvida.
Isso, Marlon, isso daí que você falou, tá? É um negócio que existe, mas nesse momento vocês ainda não vão ser impactados por isso, tá? Essa questão do limite de tempo. Vocês vão começar a lidar com isso na próxima disciplina, que é a estrutura de dados, tá? Então, não, não fiquem ansiosos com relação a isso, tá? O printf realmente, o scanner, eles atrasam um pouco. Vocês vão entender o porquê isso lá no final da disciplina. Não adianta nem a gente começar a falar disso agora, porque vocês não vão entender ainda, a não ser quem já conheça a fundo a linguagem. Então, nesse momento, o limite de tempo não vai interferir nada aí na lista de vocês, tá? Mas a partir da próxima disciplina, isso daí já vai começar a ficar mais claro para vocês. Ok? Então, se acontecer algum problema de limite de tempo, então tem algo aí de estranho, me avisa que a gente vê junto. Ok. Quando demora assim, Yasmin, o que acontece? Demorou 5 minutos para analisar. Só lembrando a vocês que essa ferramenta, o URI, ela é uma ferramenta que ela é usada mundialmente. Então, nesse momento, tem vários alunos no Brasil inteiro e no mundo que estão submetendo questões. Então, pode ser que a máquina, que o servidor esteja sobrecarregado, né? A gente já observou, acho que foi uma turma minha observou que chega um horário que começa a ficar mais lento, e aí, coincidentemente, alguém descobriu que a galera lá em Bangladesh começava a submeter feito louco, né? E aí começava a sobrecarregar. Então, realmente ocorre. Quando ocorrer isso daí, né? Não é porque teu programa está lento, mas é porque o servidor pode estar sobrecarregado. Mas ele passa. A diferença entre os Javas, tá? É interessante isso daqui. Alguém colocou lá no URI, ou no WhatsApp ontem, acho que foi o Alberto, tem 3 versões do Java lá, né? Qual é a versão que eu uso? Deixa Java 14, tá? Por isso que eu pedi que lá, no perfil, nas configurações, eu pedi na semana passada para que aqui vocês colocassem linguagem padrão Java 14. Para quê? Para que na hora que você entre na tela de submissão, já fique aqui Java 14 e você não tenha que se preocupar. Professor, mas eu fiquei curioso, tem 3 linguagens Java aqui, Java, Java 8 e Java 14. O que é isso? Isso é a versão do Java, né? Então, como todo software, o Java tem atualizações, né? Tem melhorias e tem correções de bug. Então, o que acontece? Esse Java que tem aqui, ó, só o Java mesmo, é o Java 7. Observa bem aqui que tem, ó, 1.7.0. Então, esse aqui é o Java 7. O Java 8 é o Java 1.8.0. O 8 vem daqui, de 1.8, tá? E o Java 14, observem aqui, é 1.14.0. Então, eu sugiro que vocês usem sempre a versão mais nova do Java, porque ele tem melhorias, ele tem coisa nova, tem correções, tá bom? Otimizações. Então, usem sempre o Java 14. É tanto que o Java 7 e o Java 8 está aqui com o deprecated, né? Ou seja, ele já está saindo de uso. Ele está aqui apenas para manter compatibilidade com versões anteriores, mas apliquem sempre o Java 14. Professor, mas e se aparecer uma versão mais nova do Java? Aí você usa a versão mais nova, tá? Quando tiver aqui a Java 16, Java 18, você passa a usar a Java 18. Sempre vai ter atualização, beleza? Ok. O teu fica dando runtime, a gente vai ver aqui, tá? Vou mostrar o que pode ser esse runtime. Pode ser talvez o mesmo problema que o Alberto teve. Ok. Consigo, Vitória. Vocês vão ver aqui que a gente, como é que a gente vai trabalhar durante todo o semestre, vai ser uma amostra aqui, uma pequena amostra nessa aula de hoje. Eu vejo tudo que vocês fazem e aí eu uso o código de vocês para testar. Não, passa vergonha não, viu, Vitória? Tranquilo.
Sabe por quê? Porque é como eu costumo dizer, não existe pergunta boba. O que é bobo é você não fazer pergunta, né? Então, quanto mais perguntas, todos aqui vocês estão aprendendo, e eu digo isso até para as minhas filhas, não deixem de fazer pergunta na sala de aula, por mais besta que seja a pergunta. Por quê? Porque vocês estão aqui para aprender, né? E eu tenho o maior prazer em mostrar para vocês os caminhos aí para formar realmente desenvolvedores, tá bom? Pode ficar tranquilo. Breno, não se preocupe. Vamos tirar cada uma dessas 15 dúvidas aqui, a gente vai tirar aqui, tá certo? Vocês vão entender. Por isso que eu deixo essas 2 semanas para aprendizagem do Java. Porque quando a gente começar a orientação a objeto, o Java vocês já vão estar, né, confortáveis. Beleza, eu vejo sim aqui, Alberto. Então vamos lá. Ok, você vai ver aqui, Murilo. Lembre-se que vocês estão aprendendo uma linguagem nova, tá? E como qualquer linguagem que você está aprendendo, né, você comete alguns erros, mas você tem que se... É como... Não sei se vocês falam outra língua, mas quem aprendeu uma língua é muito diferente, né, de você pensar em português e depois traduzir para o inglês, por exemplo, né? O que vocês estão fazendo agora é naquela fase de pensar em JavaScript e traduzir para Java. Vai chegar um momento que vocês vão já pensar em Java, que é o que eu quero fazer isso, né? Então, quando você está aprendendo inglês, você realmente só consegue aprender quando você deixa de pensar em português e já pensa em inglês. E como é que você faz isso? Imersão. Não tem outra dúvida. Não tenha dúvida. Você só aprende o inglês quando você dá a sua cara bufete, você começa a falar, fala feio, fala besteira, mas o importante é se comunicar. Então é a mesma coisa aqui. Ok. Breno, tem o link do grupo, eu mandei pelo torpedo do Unifor Online, tá? Se alguém puder mandar aí o link do grupo para o Breno, agradeço. Beleza. Todo mundo aí, ótimo. A linguagem padrão, Breno, Pedro, você muda aqui, ó. O perfil Ele já e mudou, já configurações. mudou. Beleza. Não, Breno, você não está sozinho, pode ter certeza. Perde não, Yasmin, é interessante essa pergunta. Vocês não perdem ponto por tentativa, tá? Vocês podem submeter quantas vezes quiserem, inclusive na hora da prova, tá? O que importa para mim é a última submissão. Eu quero que esteja lá verde, lá, aceito, beleza? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, uma coisa eu sugiro a vocês, tá? Não façam o código direto no URI. O URI não é IDE, o URI não é ambiente de desenvolvimento. Ele é um ambiente para submissão de código. Eu quero que vocês desenvolvam aqui, tá? No IntelliJ ou no Eclipse ou no NetBeans. Por quê? Porque vocês vão se tornar desenvolvedores. E essa é a ferramenta do desenvolvedor. Você não vai estar na empresa lá codificando no URI. Então você desenvolve aqui na IDE, copia o código e cola lá no URI para submeter, para testar. Beleza? Ok. Beleza. Isso, Pedro. Isso é só o começo. Você está enlouquecendo, mas é só o começo, tá? Vai ficar pior. Antes de melhorar, claro. E aí eu vou falar para vocês no final, daqui a pouco, sobre a curva de aprendizagem dessa disciplina. Para vocês ficarem mais tranquilos. Beleza. Certo. Teus alunos de quê, Yasmin? De inglês. Você ensina o quê? Ah, legal. Então, você sabe que realmente é assim, né? Ótimo. Beleza? Então, vamos lá. Vou sim, Pedro. O livro de Java que tu diz é qual? O do... Ô, professor, é que o senhor tinha mostrado no primeiro dia de aula que era um só de Java. Pronto. Eu vou disponibilizar ele no AVA, tá? Vou disponibilizar ele no AVA.
Eu não disponibilizo agora, porque eu sei que se eu botar, vocês vão querer partir para ele. E eu acho ele muito denso nesse momento, tá? Então, a partir da próxima semana, eu vou já liberando outros materiais para vocês. Valeu, professor. Obrigado. É o livro do Deitel, que você deve estar falando. É só de Java mesmo, tem quase 1000 páginas. Beleza, então vamos lá. Davi, pode falar, levantou aí a mão. Eu tava falando lá daquele seu amigo, né? Que colocou um comando errado lá pro software do celular. Mas isso aí não dá para resolver com uma atualização, não? Pois é, cara, dava para resolver com atualização, né? Porém, o que que acontece? Vamos falar aqui do mundo real, né? E falar mesmo de empresa. As empresas, elas têm um cronograma de lançamento de dispositivos, de aparelho, né? O que que acontece? Já tinha todo o lançamento, tudo previsto, né? E aí imagina o que que acontece para a imagem da empresa. Ela lança um celular e vai dizer, olha, eu estou lançando esse celular aqui, só que eu já estou lançando ele com um bug. Então você compra o celular, mas você tem que atualizar ele. Isso não pega bem, né? Ah, professor, mas não tem nada demais. Mas a gente está falando, mas vamos falar em culturas. E aí é uma coisa que vocês, como desenvolvedores, vão lidar com isso. Vocês vão trabalhar não só com brasileiros, vocês vão trabalhar com gente do mundo inteiro. A nossa área permite isso. Então, no caso coreano, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Então, esse problema que ocorreu, o que é que aconteceu? Esse cara teve que ir para uma reunião com diretoria, com chefia, e explicar por que que ocorreu esse erro. E aí explicar por que que ele não viu esse erro antes de ocorrer, né? Então, essa é a cultura do coreano, né? Você cometeu erro, por que que esse erro ocorreu? E por que que você não previu esse erro? Mas por que que ele faz isso? Para que você tenha mais atenção, para que você realmente saiba, né, que o negócio é sério. Então, você lançar um aparelho já com erro, com bug, queima a imagem da empresa, né? E aí você já lança uma atualização junto com o aparelho, aí vira piada. Pô, mas se já tem atualização, por que que o aparelho não vem com a atualização? Né? Nesse caso específico, Davi, era um celular, ele ainda não era smartphone, ele era um feature phone, era um celular, não sei se vocês tiveram celulares como esse, tipo da Nokia, né? Um celular que o software, ele é gravado na ROM do aparelho, né? Então, nesse caso específico, como era feature phone, não tinha como lançar atualização, porque o software ele é gravado na ROM do aparelho. Então, você tinha que tirar a ROM, gravar uma ROM nova e colocar no aparelho. Então, por isso que eles pararam a produção. Se já fosse Android, né, smartphone, o cara baixava uma atualização, mas na época ainda não era smartphone. Aí, meu irmão, aí o negócio foi cruel, mas isso mesmo. Tudo Ele isso foi faz parte. demitido? O quê? Não, foi não, cara, foi não. Mas realmente passa por esse processo. Aí tem uma reunião com toda a diretoria, até presidente da empresa, né? E aí eles fazem perguntas para o cara poder dizer, não, realmente esse erro ocorreu por causa disso. E aí vem um pior, por que que você não previu isso? Né? E aí você não tem nem o que. Não, porque aí você tem que assumir. Aí o lance, pessoal, da humildade. Aí você tem que ter a humildade e de realmente reconhecer o erro e pedir desculpa, né? E dizer, olha, isso não vai mais acontecer. E aí você passa a ter mais cuidado com Sim. isso, né? Então é um negócio cultural, é um negócio muito interessante, cara. Você começa a trabalhar com outras culturas, a gente, né, tem uma visão diferente até do mundo aí, do desenvolvimento. Tá certo. Beleza, cara. Mas foi boa pergunta aí. Vamos lá. Tá certo, Gabriel. A gente vai começar agora, né? Então, tava só batendo papo aqui, tirando algumas dúvidas. Pois é, Pedro. No mundo dos jogos isso daí é bem normal, Já, né? o professor, só para complementar, já é tão normal que já tem a cultura. O pessoal já espera o. Como é que o pessoal chama? First Day Pet, a Pet Zero, alguma coisa assim. O pessoal espera Exato. ainda o tempinho para o pessoal atualizar. Exatamente. Exatamente.
É o Day One Patch, exatamente. Por que isso? Porque o que é que acontece? O mundo dos jogos, ele é um mundo, e também de smartphone, é um mundo tão competitivo, não? A galera fica naquela ansiedade, vamos lançar o jogo, vamos lançar, lança, né? Lança, e aí depois a gente lança a atualização. Então tem aquela corrida, né, para lançar e atender a galera. E aí o pessoal já fica realmente, não, cadê? Cadê o patch, né? Então já é comum mesmo. Ok, diga aí, Samuel. Só continuando no assunto, mas uma maneira bem branda, assim, para não tomar muito tempo da aula, é que é engraçado perceber que quanto mais evoluído tecnologicamente com a internet a gente fica, menos atentas as empresas de jogos elas ficam também, porque você pode perceber que, sei lá, no tempo do PS1, do PS2, do Super Nintendo, os jogos eles tinham que ser muito bem produzidos para eles não virem quebrados, porque ia ser um prejuízo gigantesco para a empresa ter que fazer um patch, entre aspas, que é basicamente fazer uma nova versão do jogo, só que em fita, em CD, em DVD. Então, basicamente, tinha que ter todo um preparo, todo um cuidado realmente com o jogo para que ele não viesse quebrado. Porque não tinha internet, não tinha como fazer uma atualização. Não tinha internet Isso. ligado nos consoles, né? Não tinha como fazer uma atualização direta. Então eles tinham que criar outra versão do jogo física. Então, para não ter esse prejuízo, tinha que ter todo esse cuidado, né? E hoje em dia, basicamente, empresas como a EA, ou até mesmo a Ubisoft, a CD Projekt Red, já não ligam muito mais porque elas estão fazendo com o jogo delas e ficam lançando. Até hoje a CD Projekt Red está lançando patch pro Cyberpunk. Enfim, Exato. fica aqui minha reclamação aqui no saque aqui. Excelente observação, cara. A tecnologia ela está fazendo isso com a gente. Antigamente, os produtos eram lançados com muito mais cuidado, né? Só que com a internet barateou a distribuição, não tem mais distribuição em mídia, né? Mídia física, barateou o pessoal, né? Tá relaxando com relação a isso. Isso aí é uma excelente observação, né? É o que está acontecendo muito. Exatamente, Gabriel. Né? Exatamente. Então, já tem até, né? Já virou foi um hábito, isso aí já foi até incorporado na cultura, né? Do jogo já sai quebrado. É impressionante. Mas boa observação aí de Samuel. Beleza, pessoal. Foi bom o papo aí, né? Agora vamos lá. Vamos começar, vamos começar a nossa aula aqui. Bom, Samuel, vamos lá. Vou pegar aqui tua lista das tuas 4 submissões. Professor, enquanto você estava tirando dúvida do pessoal, eu consegui dar submit em 3, falta só um. Massa. Olha aí que legal. É porque Massa. agora tá melhor de enviar hoje de manhã, então ficou mais rápido para eu perceber quais foram os erros que eu cometi. Entendi. Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá para 1134, que é o tipo de combustível. Então é o seguinte, essa do combustível, joia. Ele vai ler as entradas e vai, perfeito. Então eu vou pegar aqui teu código, está dando presentation erro. Esse aqui é o erro mais besta que tem, que é de apresentação, ou seja, significa que a mensagem que você está gerando não está de acordo com a mensagem que ele está esperando, né? Então aqui geralmente é algo muito, algum detalhe com relação ao print line lá na saída de dados, tá? Então eu vou rodar aqui para a gente ver. Eu acho que eu já vi até qual é o problema, mas eu vou rodar aqui para deixar isso claro. Então essa questão aqui, para quem ainda não chegou lá, vão ter várias entradas, 1, 2, 3, 4, né? Um para cada tipo de combustível. O 4 finaliza a entrada de dados. Se for digitado alguma coisa diferente de 1, 2, 3 e 4, é para ler novamente a entrada de dados. Só é para aceitar de 1 a 4, né? Tá. Tava usando. Deixa eu só gerar aqui.
zerar meu projeto, que eu estava usando aqui com outra coisa. Pronto, vamos lá. Só um minuto, pessoal. Só para renomear o nome do arquivo aqui. Então, no Java, o nome do arquivo, né, o arquivo Java, ele tem que ser exatamente o nome dessa classe aqui, da principal classe, tá? Por isso que ele deu esse erro aqui. Então vamos lá. 817224. 8. O que é que aconteceu aqui? 8 está fora do intervalo de 1 a 4. Então é para ele ler outra informação, tá? Mas olha o que é que aconteceu, Samuel. Ele saltou uma linha aqui. Você colocou esse print line aqui, saltando uma linha, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, beleza. Vou botar 7. 7 está fora do intervalo, ó. Ele saltou uma linha. 2, 2 e 4. A saída tá ok, ó. 1, 2, 0, gasolina, diesel. Mas o problema é que você gerou uma linha que não deveria. Essa linha que você colocou vai fazer com que o teu arquivo lá de saída de dados, ele saia desse jeito aqui, ó. Ó. Gerou 2 linhas a mais. Aí quando ele comparar com a resposta correta, ó, os arquivos são diferentes. Tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai tirar esse print line aqui. Você tira esse print line aqui. Você comentar, você pode até tirar aqui esse Cif aqui que não vai fazer diferença. Se eu rodar aqui, oito, 1, 7, 2, 2, 4. Então agora, ó, 8, 1, 7, 2, 2, 4. Agora sim. Então tira esse if que tem um print line que ele vai passar. Beleza? Diga aí, pode falar, Samuel. É porque na questão ele deixa algo muito subjetivo, que é, caso o usuário informe um código inválido, fora da faixa de 1 a 4, deve ser solicitado um novo código até que seja válido. O programa será encerrado quando o código informado for o número 4. Então eu achava, originalmente não tinha essa linha pulada, porque eu achava assim, eu tenho que colocar uma mensagem. Então eu colocava lá uma mensagem, código inválido, digite novamente um código válido, por exemplo. Entendi. Daí eu tirei, aí eu deixei só uma linha vazia. Aí mesmo assim ele também não foi. Aí, vendo agora, que tipo, então eu tenho que interpretar a questão de uma maneira que ele se adeque mais ao exemplo de entrada e exemplo de saída, e não ao que ele propriamente está pedindo, né? Porque Exatamente. pelo que eu entendi, era para eu escrever uma mensagem lá, tipo, código inválido, digite novamente. Isso. Se ele pedisse isso, né, escreva uma mensagem solicitando, como tem questão que pede, né? Tem uma questão que acho que a do Grenal pede. Mas nesse caso ele não pedia, né, uma mensagem, né? Então você apenas solicita, ou seja, faz logo uma nova entrada de dados, apenas isso. Aí, como você falou, tem que interpretar, né? E que aí o que vocês estão fazendo é realmente interpretar um documento de requisito, né? É exatamente isso aí. Mas ficou claro aí? Agora ficou claro porque não estava dando, porque ele estava pulando linhas, né?
Aí Isso. no terminal ele ia ficar com 2 linhas puladas, digamos assim, e a mensagem final. Por isso que ele Exatamente. não estava dando. Entendi. Beleza. Joia. Então, com essa daqui, aí você fecha, né? Fecha. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Diga aí, Gabriel. Levantou a mão? Ele tá Gabriel falando no Figueiredo. chat, professor, porque ele tá Ah, na beleza. uniforme. Ah, tá certo. Valeu, Yasmin. Então, vamos só ver aqui. Tire minha dúvida ali para eu tentar saber o que está acontecendo, por favor. Minha primeira questãozinha. A dúvida do Gabriel é um código que o Alejandro mandou, professor. Certo. Deixa eu só seguir aqui a ordem. Vinícius, não apareceu nenhuma lista. Você tem que receber o convite, tá? Se você não mandou para mim o teu e-mail, que você usa no URI, manda que eu mando o convite para você ver. Beleza, Juan? Deu certo, né? Tá, Gabriel, vou ver aqui então. A Yasmin avisou. Isso, o Google Meets tem limite de caractere. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos ver essa dúvida aqui do Gabriel. Depois eu vejo a tua lá, Alberto. Certo, certo. Ok. Gabriel, tá dando runtime? Como é? Deixa eu ver aqui como é que tá, Gabriel Figueiredo. Não. Certo. Então vou copiar teu código aqui e vou rodar para ver o que está acontecendo com ele. Vou mudar aqui o nome da classe, deixar como main, só para ele rodar. Então vamos ver aqui, fatorial. Beleza. Certo. Termo é double. Ok. Vou rodar aqui, só para ver. Vou botar aqui, número de termos. Vou botar aqui 3.14159. Vírgula. Ok. Nesse caso aqui, bom, ele está rodando. Tem só um detalhe aqui que eu vou falar. Mas qual é a dúvida, Gabriel? Pode falar aí. Tu levantou a mão, né? Isso, não está dando a resposta certa. Ok. Por quê? Vamos lá. Que é o seguinte, cara. O fatorial, e aí aqui eu vou usar isso aqui só para recordar. O fatorial é um negócio que cresce muito rapidamente, né? De acordo com o n, ele vai crescendo muito rapidamente. Então, quando você usa números altos, o fatorial, por exemplo, 10, o fatorial de 10 é um número muito grande, né? Quando você usa fatorial de 11, 12, né? E você tem uma pequena mudança no n, o resultado é absurdamente maior,
Então, é interessante que no caso do fatorial você use o tipo de dado long. Por quê? Para que você use uma faixa de dados maior, tá certo? Observa que o int ele vai até 2 bilhões, mas o long vai até 9, acho que aqui é quintilhões, né? Então é um número muito maior. Então sugiro que você mude aqui o fatorial para retornar long. Para quê? Para que ele possa trabalhar com uma faixa de valores maior, tá? E aí você vai ter uma faixa de valores maior, o resultado vai estar mais preciso, porque se você usar int, ele vai acabar truncando aquele número, né? Ele não vai usar o número todo, e aí vai dar realmente resultado diferente. Então, se eu rodar agora, ó, observe que ele deu outro valor agora, um valor mais preciso. Tá? Então é só questão mesmo do tipo de dado. Ficou claro aí, Gabriel? Muda o long lá, até deixar aqui, quiser tirar um print, muda para long. O retorno da função e a variável fator. Que aí você tem uma faixa de dados maior para trabalhar. Beleza, de nada, cara. Diga aí, Gustavo Arruda. Professor, é que eu estava fazendo os códigos do URI, né? E na questão das experiências, eu tô aqui no IntelliJ e, tipo, quando eu vou ver o meu output, os meus percentuais, eles só dão 0. E, tipo, eu não tô conseguindo achar o motivo. Eu mandei o código aí no chat. Pronto, você submeteu no URI lá, Gustavo? Não porque tá dando errado no output do IntelliJ, então eu acho que Tá. no URI ia ser pior ainda. Tem razão. Pois eu vejo já esse teu código aí. Tá certo. Já mandou no chat, né? Beleza. Já. Tá no PHP. Joia. Diga aí, Samuel. Nesse algoritmo de série infinita, é para dar negativo o resultado, né, no final? Nesse caso aqui, o que não acontece? Não é para dar, né? Na verdade é para dar um número, com esse valor aqui, né? É para dar um número próximo de 0. Então, tanto faz se vai ser negativo ou positivo, contanto que ele seja muito próximo de 0. Ok, então tá certo o meu, porque eu achava que estava errado, mas tá certo aqui. Então, Acabei de conferir. Esse número aqui, ele é positivo, mas ele vai dar um número muito próximo de 0. Observe que aqui é 2,65 vezes 10 elevado a menos 6. Então, realmente é um negócio bem quase 0. Sim, entendi. Obrigado, professor. De nada, cara. Ok, então vamos ver aqui. Alberto. Tá aí, né, Alberto? Vamos ver aqui o teu código. Cara, é o seguinte, essa questão... Deixa eu pegar logo o teu código aqui. Deu presentation erro. O que acontece? Vou jogar aqui no IntelliJ só para melhor de ver. Pronto. O problema que estava dando antes, você já corrigiu, né? Que muitos alunos, né, fazem isso, coloca aqui a variável como inteiro, né? Faz o nest int, só que como a questão tem também números, né, de ponto flutuante, aí ele acaba dando um runtime erro. Aí você corrigiu. Aí o problema agora do presentation erro é o quê? É um erro de apresentação. Então, aqui você tem que colocar print ln. Para quê? Para que ele salte uma linha depois do final da mensagem. Tá? Apenas isso. Bota esse print line aqui que ele aceita. Por quê? Por causa disso aqui que eu expliquei, né? Ele espera que você faça sempre como salto de linha. Então, o arquivo original está desse jeito aqui, ó. O arquivo de respostas.
uma linha aqui no final em branco, ó. Dá uma quebra e o teu arquivo tá desse jeito. Aí quando ele vai comparar, aí tá só erro de apresentação mesmo. Faz isso aí que funciona. Bota só o print line. Beleza, Alberto? Eu acho que eu fiz isso, ainda deu erro. Bom, o código que eu tô vendo aqui tem só o print. Deixa eu ver aqui. Você submeteu de novo agora? Sim, eu atualizei. Eu fiz 2 questões, né? Cara, submeteu. Não, tá com um print Eu vou pegar ainda. aqui, botar esse print ali, então. Qual a diferença do print ali, né? O print, ele exibe e fica na mesma linha ainda. Se eu imprimir outra coisa, vai continuar na mesma linha. O print ln, ele exibe e salta uma linha. É uma quebra de linha. É como se fosse o break lá no JavaScript. Certo. Pronto, submete aí que... Aí vamos ver essa tua segunda aqui. Já que ela é igual à primeira, é que ela já está dando wrong answer. Pronto. Essa daqui, muita gente ainda está nela. Atenção quem está tendo problema na segunda questão, que eu vou mostrar aqui uma coisa nova, tá? Para vocês. Vou explicar por que está dando esse wrong answer na segunda, sendo que ele está fazendo tudo correto. Atenção aqui. Eu vi que na resposta ele tá dando um número muito quebrado, aí eu tô tentando descobrir o que tá acontecendo. Isso. Vamos lá. Só mostrar aqui, você submeteu, né, Alberto? Ó, tô vendo aqui, println, beleza. Só que ele tá dando aqui in queue. Pessoal, o que é que vai acontecer, ó? Atenção. Quando você submeter e estiver dando isso daqui, in queue significa que ele está na fila. Ou seja, deve ter aí muita submissão lá no servidor do URI, deve ter muita gente submetendo, então a tua submissão está na fila. Ele faz um de cada vez, né? Assim que liberar, ele executa a tua submissão. Então vamos lá, vou pegar esse código aqui do Alberto, da segunda questão. Vou rodar ele aqui. Atenção para quem está tendo esse problema na segunda. Vai ter um toFix novo aí, que eu não sei, uma coisa assim, parecida? Exatamente. Vamos ver como é que eu faço o toFixed no Java, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então é o seguinte. 7 menos 5, 6. Eu vou rodar aqui. Menos 3,4, 4,6 e 12. A saída, 4 valores positivos, 7,4. No IntelliJ dá certo, mas no URI dá um quebradão ali. Pronto. Então, o que está acontecendo? Vamos entender aqui, pessoal. Atenção, por favor. Tá? Nesse exemplo aqui, nessa questão, observem que ele pede aqui que seja exibido com um dígito após o decimal. Professor, mas o resultado está com um dígito após o decimal, deu 7,4, está exatamente como lá está mostrando o exemplo. Mas agora atenção. Coincidentemente, esse exemplo aqui, a média dos números positivos dá 7,4, que só tem uma casa decimal. Porém, pode ser que ele esteja usando outros casos de teste, cuja média tem mais de uma casa decimal. De repente pode estar dando 7,345, 2,72, e aí você tem que exibir apenas com uma casa. Tá certo? E aí você tem que exibir com uma casa. Lembrando que esse aqui não é o único caso de teste que o URI usa. Aqui é apenas um exemplo para a gente se basear. Mas ele tem lá um banco de dados com vários casos de teste e ele aplica todos os casos no programa. Quando passa em todos os casos é que ele diz que está aceito. Tá? Então, como é que a gente vai exibir a informação com apenas uma casa decimal?
É isso que eu vou mostrar. Mas aí deve ter alguém nesse momento pensando, professor, mas como é que eu vou saber que ele está testando com outros, né? Eu tenho que testar mais de uma vez? Tem, é bom, né? Você pode fazer somente esse teste do URI e submeter, ok? Mas caso você submeta e você tenha certeza que teu código está certo, o que é que você pode fazer? Você pode usar outros casos de teste. Aí, deixa eu apresentar aqui a vocês o seguinte. No menu aqui, ó, tá vendo aqui? E o Tem esse debug, lendário. e o debug, exatamente. Clica aqui, ó. Ele vai abrir uma página que tem vários casos de teste para você testar, se você quiser testar, né, com outros casos. Aí você clica bem aqui, ó. Aqui eu tenho esse primeiro caso. Esse aqui é o mesmo caso lá do URI. Vou pegar outro caso de teste aqui. Vou pegar esse terceiro caso, ó, tá? Eu vou usar esse terceiro caso de teste aqui. Aí você pode, eu vou só mudar aqui para... Vou rodar aqui o programa do Alberto com esse caso de teste aqui. Você pode copiar e colar, tá? Para simplificar. Vou só mudar aqui para vírgula, porque minha máquina é com vírgula. Vou copiar esse caso de teste. Eu vou usar ele aqui. Olha só o que é que dá. A média deu 4 casas decimais. 1,3575. E como é que teria que ser o resultado? Vou voltar aqui para a ponta. Como é que teria que ser o resultado disso? Para eu ver o resultado disso, eu clico bem aqui, ó, Get Accepted Output. Aí ele vai mostrar aqui embaixo o resultado esperado, ó. 4 valores positivos, 1,4. Esse é o resultado esperado. Então, o que eu vou fazer agora é exibir o resultado da média com uma casa decimal. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Atenção. O comando print e println, ele exibe o valor tal qual ele está na memória lá do computador. Agora, se você quiser formatar a saída de dados, você vai usar, né? Pode usar o comando printf. Comando printf. O que é que o printf faz? É um print com formatação. E aí você passa para ele, para essa função, alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a string formatada, do jeito que você quer que saia. E aí os outros parâmetros são as variáveis que vão ser exibidas. O que é que eu vou botar dentro dessa string? Eu vou botar a string que eu quero que seja exibida. Então eu posso, por exemplo, escrever isso aqui, ó. Média, espaço, igual, espaço. E aí agora eu quero exibir o valor. O valor, como é um valor de ponto flutuante, eu vou usar %f. Aí o que é que esse comando vai fazer? Ele pega essa média aqui, o valor dessa variável, e vai exibir aqui, ó, vai substituir onde tem esse %f. Tá certo? É isso que o printf faz. Tá? Se eu quisesse usar, atenção, se eu quisesse usar o printf aqui nessa linha de cima, como é que eu usaria? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Printf. Aí aqui, como é que seria a string? Seria aqui, %d, quando é número inteiro, eu vou usar o %d. Vírgula, valpos. O que é que esse comando printf vai fazer? Ele vai exibir essa string aqui, ó, desse jeito aqui. Aí onde ele tem esse %d, ele vai jogar o valor dessa variável aqui, valpos. E aí ele substitui. Então o printf, ele tem uma string de formatação. E aí ele substitui pelo valor que você indicar. Se tivesse mais de um valor, por exemplo, se eu quisesse colocar assim, tantos valores positivos, ponto, média, igual, e botar a média. Aí eu poderia colocar assim, ó. Aí aqui, como eu tenho outro valor, eu vou botar aqui, vírgula, média. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai exibir
isso daqui, ó, desse jeito aqui. Só que onde ele encontra esse %d, ele sabe que é um número inteiro. Aí ele vai colocar esse valor aqui, ó, valor pós. Tá, onde tá as porcentagens e as letras vão substituir em ordem que tá, né? Então, por exemplo, seria o... Acho que esse ele seria o porcentagem double, o valor positivo, e a porcentagem float, que vai ser a média, né? Isso, exatamente. Esse D aqui, na verdade, é para número inteiro, é decimal. Você pode usar %i de inteiro ou %d. No caso de double e float, você vai usar sempre %f. O f significando float, né? Número ponto flutuante. Se fosse caractere, %c. Se fosse string, %s. Tá? Então, existe uma tabelinha aí com essas formatações que tem naquele livro azul. Esse livro azul que ele mostra, né, a tabelinha de formato lá que você pode usar, tá? Mas aí, ó, só para vocês verem como é que vai aparecer desse jeito aqui, ó. Vou rodar aqui. E se tiver 2 números inteiros para exibir? Aí você bota %d, %d. E ele vai exibir na ordem em que tiver aqui, ó. Na ordem que tiver aqui. Ele é respectivo. O primeiro bota no primeiro. D é o que você falou mesmo? Já esqueci. %d é o... %d significa decimal. É o número decimal, né? É o número inteiro. %d é o número inteiro. Deixa eu botar aqui no chat só para... Se for inteiro, %d. Aqui, int, long, tudo que for número inteiro, né? Pode usar com... Se for float, double, %f. Se for char, usa %c. Se for string, pode usar %s. Então, só para ficar claro aqui, aí, ó, como é que ele sai. Ele pegou aquela string e aí substituiu pelos valores das variáveis, tá? Pegou aquela string e substituiu pelos valores das variáveis. Aí, se fosse um número inteiro, botava %d de novo aqui, tá? E como é que eu vou formatar com uma casa decimal? Agora vamos à resposta correta, né? Se eu quiser determinar o número de casas decimais do float, entre o % e o f, eu vou botar assim, ó, ponto, e aí o número de casas. Se são 3 casas, ponto 3. Se forem 2 casas, ponto 2. Uma casa, ponto 1. Então, se eu rodar agora, ó, o que é que vai acontecer? Agora ele mostra somente com aquela casa decimal. Ok? Então, no caso aqui, né? No caso aqui da questão, saída seria desse jeito aqui, né? Primeira linha, valores positivos, e na segunda linha a média. E a média com uma casa decimal. Aí atenção agora aqui, pessoal. Prestem atenção no que vai acontecer agora, ó. Usando 2 printfs, tá? Só que os dois saíram na mesma linha. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que botar a quebra de linha. Como é que é a quebra de linha na formatação do printf? É a barra N, assim, ó. Contra barra N. Então eu vou botar barra N, ó, no final, que é para ele quebrar a linha no final. Agora sim. Tá? Então, só que não tem essa média aqui, né? A resposta é só
o número sem aquele nome média. Tô com saudades do JavaScript já, professor. Eu estava esperando alguém dizer isso. Todo semestre, essa frase é ouvida aqui, é pronunciada. Que saudade do JavaScript. Beleza, então pronto. Então, Alberto, né? Resumindo, para o teu código passar, eu vou até voltar aqui como estava antes, o teu, essa primeira linha, ó. Ao pós, mas desse jeito aqui. No C também é assim, né, professor? Exatamente. Foi o Davi que falou, né? Aí, quem foi? Isso. Na verdade, Davi, o Java trouxe isso do C. O C é a língua mãe do Java, tá? Então isso daí é lá no C, tem toda essa formatação, tá? Que às vezes quando eu olhava a questão do Uri lá em C no YouTube, aí eu me lembrei. Exatamente. Então isso aí vem lá do C. Pronto. Então, Alberto, essa tua última linha, onde você está exibindo a média, ela precisa estar assim. E eu acredito que tem vários alunos aí com esse mesmo problema. Eu vou até botar no chat a linha, você vê aí, para exibir com uma casa decimal. Ok, vamos só ver aqui. Tarará. Vou já ver essa do Gustavo. Certo. Presentation, vou já ver. Beleza. No caso, você quer exibir as casas decimais depois da vírgula, sem arredondar, né? Ou seja, você não quer causar um arredondamento natural. Não é isso? Aí você pode fazer o que o Marlon está dizendo aí. Divide por 10 e pega o resto da divisão, vai fazer um loop para ir juntando os números. Beleza, é uma solução que funciona, tá? Mas tem um jeito mais simples, sim. Tem. Nesse caso, o que é que você vai fazer, Gabriel? Tem uma classe do Java chamada Big Decimal, tá? E eu vou mostrar para vocês quando eu falar de classe, de objeto, tá? Você vai usar Big Decimal. Aí a Big Decimal você diz qual é a escala, quantas casas decimais você quer usar, e aí ele não trunca. Quer dizer, ele não arredonda, ele trunca, né? E aí você trabalha normalmente com ele. Aí você passa como parâmetro para essa função aqui do Big Decimal, você passa o valor que você quer e passa lá também o número de casas decimais, mais ou menos assim. Não é exatamente assim, mas aí eu vou mostrar para vocês mais na frente. Beleza? Mas tem como fazer. Ok, vamos lá. Beleza, Breno. Parabéns aí. Parabéns aí. Saiu aí a primeira, né? Só atualizar aqui. Show. Show, beleza. Olha aí, as coisas melhorando. Beleza, isso mesmo. Juan, o teu tá dando presentation erro. Vou te responder logo, é porque tem um espaço bem aqui, ó. Tem um espaço aqui que você colocou em branco antes da barra N. Tira esse espaço em branco e bota um barra N também depois do F aqui, ó. Tá? É por isso que tá dando esse problema. Tira essa barra N, esse espaço e bota uma barra N bem aqui. Aí dá certo. Desse jeito. Aí vai. Ok, vamos lá. Então eu vou prosseguir aqui. Eu vou só... Antes que não dê tempo, só abrir aqui esse aqui do Gustavo. Diga aí, Samuel. Samuel, quer botar a mão? Professor,
Tem a ver com aquelas coisas que você estava digitando no print, né? Que era porcentagem D, porcentagem F. Eu vi, pelo menos eu estava usando para quando ele pedia casas decimais após, né? Eu estava usando string.format. Eu não sei se precisa realmente usar agora, depois que eu vi seus exemplos. Não, o string.format é uma outra maneira de você fazer isso, tá? Como assim? Vocês vão ver que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então a gente pode usar aqui o seguinte, ó, deixa print line. Aí o que é que a gente pode fazer? Pode fazer o seguinte, pode usar essa função string.format. O que é que ela faz? Ela formata a string, ou seja, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer a mesma coisa. A diferença é que aqui eu não preciso usar o /n. Por quê? Porque o salto de linha vai ser dado por esse print line aqui, ó. Então essa é uma outra maneira de fazer, usando o string.format. Mas aqui dentro, opa. Só um minuto, pessoal. Deu uma travada aqui. Pronto. Caiu a rede não, né? Todos me ouvindo? Tá, tudo ok. Pronto. Então aqui, o que é que esse string format vai estar fazendo? Ele vai estar pegando esse valor dessa variável e vai exibir usando essa string de formatação. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa. Tá? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que essa aqui é uma função que vai retornar uma string formatada dessa maneira aqui. Aí o println recebe essa string e exibe. Ou seja, println junto com o string format é a mesma coisa de usar o printf. Resumindo. Ah, Outra maneira. entendi. Entendeu? Mas aí eu não vou poder usar o /n. Mas assim, então basicamente o printf é muito melhor, né? Porque eu escrevo menos. Digamos assim, você escreve menos e tem mais controle, né? Vamos dizer assim. Você escreve bem menos, na verdade, né? Eu vou voltar aqui para ver como é que estava antes, ó. Bem menos, né? Ele é mais enxuto. Beleza. Beleza? Joia. Diga aí, Davi. Tinha levantado a mão também? É porque eu ainda estou na primeira questão, desde ontem. Eu estou com dificuldade para o Guri aceitar o meu código. Não é nem que ele está errado assim. Pronto. Aí eu queria saber se as coisas que já tem lá eu deixo, se eu apago tudo, deixo só o meu código com main. Não, pode deixar. Pode deixar. Deixa eu ver aqui essa tua primeira questão. Eu quero que hoje, pelo menos, todo mundo submeta pelo menos a primeira. Aí eu finalizo aqui com essa do Gustavo, que é um pouco mais extensa. Mas vamos lá. Deixa eu só ver essa tua aqui, Davi. É a 1060. Ele abre aí. Yasmin, pode deixar com o string format. Como eu disse agora, né? É a mesma coisa sendo feita de uma maneira diferente. Beleza, Pedro? Deu certo aí teu código, né? Show. Maravilha. Então lá, vamos ver aqui, Davi. Beleza, Vinícius. Eu vou vou enviar o convite para você, tá? E também o do Arthur aí. E o do Nelson também. Beleza. Tá, repito já, Breno. Só ver essa daqui do Davi. 1060. Tá dando runtime error. Então vamos lá. Esse runtime aqui significa o que é o runtime error? É um erro de runtime, né? Tempo de execução.
Rodou? E não rodou, né? Isso. Ele deu um erro durante a execução. Runtime, tempo de execução, né? Run, execução, time, em tempo. Então, ele deu um erro durante a execução. Ele compilou e estava executando o código e deu erro. E aí ele aborta a execução do código. Então, vou rodar aqui. Já vi qual é o problema, mas eu vou rodar porque eu quero que apareça aqui o erro na IDE. Tá? Para quê que eu quero mostrar isso? Para realmente mostrar que não é isso, não é uma coisa do URI, é uma coisa do código, tá? Que o erro vai dar aqui na IDE mesmo. Então, ó, 7 menos 5, 6, menos 3,4. Aí ele deu um erro aqui, ó. Esse aqui é o runtime erro. Quando dá esse erro aqui, significa que abortou, deu algum problema. E qual foi o erro que deu? O erro é esse aqui, ó. Input mismatch exception. Input mismatch. Ou seja, o que é input mismatch? Deu diferença de tipos na entrada, né? A entrada está dando um mismatch, não está batendo. Como assim? Ocorreu em que momento? Na hora que eu digitei o 3,14. Vamos analisar aqui o código. Se eu quiser saber qual foi a linha, tá aqui, ele está dizendo, ó. Tudo começou aqui nessa linha 17. Se eu clicar aqui, ele vai para lá, ó. Ele foi exatamente no ponto. Na hora que eu digitei 3,14, o nextInt deu erro. Por quê? Porque o nextInt é para ler inteiros. E 3,14 é o número de ponto flutuante. Então, o que é que você vai fazer? Você vai mudar o tipo de dado da variável double, da variável número, desculpa. Vai mudar ele para double, porque ele pode ser um número de ponto flutuante. E o nextInt, você vai trocar por nextDouble, que é para ele ler um número de ponto flutuante. Aí agora sim ele vai poder aceitar o menos 3,4. Se eu colocar agora aqui a entrada de dados, ó, ele aceitou. Aí agora eu vou digitar o 4,6, o 12, pronto. Aí agora ele chegou até o fim da execução. Então esse problema, na verdade, foi um problema realmente do código, né? Foi um erro durante a execução. Faça isso aqui que ele vai passar. Beleza? Ficou claro aí, Davi? Vou submeter aqui. Pronto, beleza. Ok, então vou ver agora aqui a do Gustavo, já estamos chegando aí nos 10 minutos finais. Não vai dar para a gente ver, vou só salvar aqui o e-mail. Não vai dar para tirar todas as dúvidas, mas não tem problema, certo? Vocês podem mandar depois alguma dúvida aí para mim aí por torpedo, WhatsApp, e-mail. E aí na próxima aula, ainda é uma aula que a gente vai tirar bastante dúvida, certo? Podem ficar tranquilos. Diga aí, Pedro. Não, professor, começar a te perturbar logo agora no começo, esquecer no final, e quanto à monitoria, hein? Ah, cara, é o seguinte, o monitor é o Tenório, é o Pedro Tenório. Eu vou passar para vocês o Discord dele, né, da monitoria de PO, para que vocês possam tirar dúvidas e agendar horário lá com ele, tá certo? Eu vou passar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu vou só confirmar se ele ainda é monitor, porque teve alguns monitores que se desligaram. Tem outra dúvida, professor, se eu quiser virar monitor também. Pronto. É o seguinte, quando chega no final do ano, pessoal, a Unifor divulga um edital de seleção de monitores, né? Geralmente é em novembro, dezembro que ocorre esse edital. Aí você se inscreve e aí faz uma prova, geralmente a prova é em janeiro,
se inscreve, faz a prova em janeiro, e aí começa a monitoria em fevereiro, já no início das aulas do ano que vem. E aí o monitor é monitor um ano inteiro. Tá certo? O que é que o monitor faz, hein, professor? Ele ajuda outros alunos, ele tira dúvidas dos outros alunos. Tem horários a cumprir, né? Fica lá à disposição para tirar dúvida. Aí o aluno vai lá e tira dúvida com ele. Tá bom. Né? É muito Ô, bom professor, porque ajuda bastante. Diga aí, Pedro. não só isso, mas tipo assim, uma pessoa virar monitor, posso, sei lá, colocar isso conta em alguma coisa para me ajudar depois, socialmente, tipo, no currículo, sei lá. Ah, tem, cara. Interessante. Até deve botar que você foi monitor, porque quando a gente está fazendo uma seleção e vê que o cara, né, foi monitor, a gente já vê o cara com outros olhos. Por quê? Porque é um cara que, primeiro, ele deve saber um pouco mais, né? Deve ter uma desenvoltura. Então ele já é um cara que já tem um nível de conhecimento um pouco maior. É um cara que provavelmente tem paciência e sabe ajudar, sabe ensinar, né? É um cara que provavelmente tem humildade para aprender, para reconhecer quando não sabe, mas de ir atrás da resposta para poder ajudar. Então, geralmente, quando a gente vê que o cara é monitor, né, tem isso no currículo, a gente já vê o cara com outros olhos. Pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Alejandro, outra lista hoje ainda não. Tá certo? Ainda não. Eu vou passar a próxima lista provavelmente na próxima semana, na quinta-feira da semana que vem. Que aí a gente já vai começar a ver a orientação ao objeto. Tá? Aí a vaga para monitor final do ano, em dezembro. Tranquilo. Bom, vamos lá. Vamos só ver essa daqui do Gustavo. Tá? Das experiências, que é uma questão interessante e que tem muita coisa boa aí. Deixa eu só ver aqui logo Professor, quem chegou depois na presença. Diga aí, Gustavo. o meu problema é só que as minhas variáveis que estão recebendo os percentuais, elas estão vindo zeradas no final, e eu não sei por quê. Isso, perfeito. Vou já ver aqui. Estou só pegando aqui a presença de quem chegou depois aí do início da aula, que aí eu não tinha botado. Só um minuto aí que eu... Beleza. Ok. E, pessoal, é até bom vocês já perguntarem aí sobre monitoria, seleção, porque é uma coisa que a gente precisa muito, tá? De monitor. É um negócio que realmente é bom tanto para o aluno, tá? É bom tanto para o professor quanto para os alunos, né, que são assistidos aí pelos monitores. Então, eu incentivo fortemente aí que vocês façam. Quem tem interesse é a prova aí de monitoria, tá? É muito bom. Até porque nem sempre dá para atender todo mundo, né? No tempo hábil, né? Eu consigo atender todo mundo, mas como são muitos alunos, muitas turmas, várias disciplinas, acaba que às vezes demorando aí para atender. Mas sempre dá certo. Ok, pronto. Então aqui. Diga aí, Samuel. Professor, assim, quanto à monitoria, para pessoas tipo eu não me considero tipo um Alejandro da vida que, sei lá,
fez uma cacetada de questão no URI e sabe uma cacetada de coisa de programação. Uma pessoa como eu conseguiria prestar prova para monitoria, mesmo não tendo muito conhecimento? Conseguiria, cara. Conseguiria. Tu queria monitoria para quê? PO ou raciocínio lógico? Não, só tô perguntando mesmo caso entre alguma matéria, qual, eu não sei nem se dá para ter monitoria em matéria optativa, mas caso entre alguma matéria legal que eu pensei, talvez eu possa fazer monitoria para ter uma experiência, não sei. Aí eu prestasse, entendeu? Não, mas dá sim. É só fazer a Ah. prova, né? Dependendo do número de vagas, existem várias vagas, aí é preenchida de acordo com a classificação. Mas dá sim, sem sombra de dúvida. Né? Vamos lá. É tipo o Alejandro, né? O Alejandro aí, né? Tá em primeiro lá no ranking da Unifor, né? Tá, fez um bocado de questão aí do URI. Inclusive, ajuda bastante aí lá no WhatsApp respondendo a galera, né? Valeu aí, Alejandro, obrigado aí pela ajuda também, porque às vezes não dá tempo de responder todo mundo no momento, né? No momento certo. Vaga para coaching, né, Vitória? O monitor coaching. Beleza, então vamos lá. Só para a gente fechar aqui. Vamos só para a gente fechar aqui a questão do Gustavo, tá? Deixa eu copiar aqui o código dele. Aí a gente finaliza a aula. Quem tiver aí a aula no horário CD e precisa sair mais cedo, pessoal, tudo bem. Já botei a presença, fique à vontade, tá? Fique à vontade aí para sair da sala. E aí depois é só assistir a aula gravada. Professor? Oi, pode falar. É que fora o programa ser muito pesado, meu computador é meio antigo, então ele é bem lento, tá? Então até para resolver as questões fica difícil. Só que eu vou atrás de outro computador, então de consertar o meu para ficar mais fácil. Que eu passei 1 hora tentando resolver esse negócio e não tá rodando nada. Então tá complicado. Entendi, cara. Eu sugiro, tu tá usando o quê? IntelliJ ou Eclipse? O Eclipse. Tá, o Eclipse ele é leve, então É o realmente computador que é muito antigo mesmo, talvez já tenha muita coisa. Que era do meu pai, ele trabalhava com esse computador, então já deve ter muita coisa que tem que apagar, sei lá. entendi. É uma opção você mudar o computador. Ou se não for possível mudar, de repente usa o NetBeans, que ele é mais leve ainda, tá? Que dá certo. Ok, falou Breno, vamos lá. Já atualizei sim, Gabriel. Tá tudo atualizado. Bom, Gustavo, é o seguinte. Vamos lá aqui finalizar essa tua dúvida. O teu código. E só o número da questão aí, Gustavo, tu lembra? Acho que é a 1094. É isso, 1094. Experiências, Pronto. Essa das experiências, o que é que vai acontecer? Ele vai ler aqui a quantidade de casos de teste, depois vai ler aqui, por exemplo, tem 10. Então ele vai ler 10 linhas, né? Onde cada linha vai ser um caso de teste. E cada linha vai ter um inteiro, dizendo quantas cobaias, e vai ter uma string aqui, um caractere dizendo qual é o tipo da cobaia, né? Então aqui são 10 coelhos, depois 6 ratos, 15 sapos, e no final vai exibir uma estatística. Quantas cobaias foram usadas na experiência, dessas cobaias, quantos eram coelhos, quantos eram ratos, quantos eram sapos, e o percentual que esse total aqui representa. Aí no caso aqui, do código do Gustavo, ele diz que está aparecendo tudo 0. Só Vou no rodar percentual. lá no percentual. É uma pena eu estar falando isso só agora no final, mas é importante. Então, quem puder depois assistir aí, rever a aula, olha só, tá tudo correto, né? Porém, o percentual está saindo zerado. Aí a dúvida é por quê? Tá?
O algoritmo dele está correto. Tá? Não tem um erro sequer. A lógica. O problema aqui é o seguinte. Atenção, pessoal. Isso aqui é muito importante. Se a gente olhar aqui para o código, ele está exibindo aqui o percentual, a variável percent, que a variável percent é do tipo double. Beleza. Tá? Só que aqui a gente tem um detalhe. Como é que ele está calculando o valor do percentual? Ele está pegando a variável somador, dividindo pelo total e multiplicando por 100. Somador é uma variável do tipo inteiro. Total também é uma variável do tipo inteiro. Aí o que é que acontece numa linguagem de programação fortemente tipada? Quando você divide um número inteiro por outro número inteiro, o resultado é um número inteiro. Não importa se o resultado tenha casa decimal. Ele vai truncar a parte decimal e vai ficar somente com a parte inteira. Então esse é o problema. Então se eu pegar aqui 29 e dividir por 92, dá 0,32, tarará, tarará, tarará. Só que como as variáveis são inteiras, o resultado vai ser 0. Tá? Ele vai pegar somente a parte inteira da divisão. E aí 0 vezes 100 dá 0, ele joga no double e vai ficar 0. Aí, professor, o que é que eu faço para resolver esse problema? Você vai mudar o tipo de dado de uma dessas duas variáveis. Por quê? Porque se eu pegar um double e dividir por um número inteiro, o resultado é double. Aí ele conserva as casas decimais. Se eu pegar um inteiro e dividir por um double, também ele vai dar um resultado double. E se eu dividir double por double, também é double. Ou seja, se na minha operação matemática os tipos de dados forem inteiros, o resultado é inteiro. Agora, se tiver pelo menos um double, o resultado final vai ser double. Então, para resolver isso aqui, Gustavo, eu sugiro que você mude. Vou mudar aqui. Vou mudar só o total para double. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente rodar, ele vai aparecer aqui, ó, o resultado correto. Tá? Só que aí agora você vai precisar fazer o quê? Formatar com duas casas decimais, que é como ele pede. Né? E temos agora um outro problema. O total agora apareceu aqui, ó, como ele é double, apareceu como double, né? Isso daí Ponto dá zero. pra formatar, né? Exatamente. Aí agora é só questão de formatar. Aí você usaria aqui um format F, botaria aqui... Não, mas nesse caso aqui eu preciso falar do casting. Tá? Nesse caso aqui, aí aqui você vai usar aquele printf que eu falei Professor, aqui. o printf ele não pula a linha, né? Não, você tem que botar o barra N aqui no final. Ah, beleza. Aí como é que vai ficar aqui a formatação? Né? É o %F, ponto 2, porque são com duas casas decimais. Aí ele quer que depois bote o símbolo aqui, ó, espaço, %. Aí bota espaço, %. Só que, para que ele não se confunda, achando que você quer exibir aqui um valor, né, usando porcentagem, usando a formatação, para sair a porcentagem você usa %. Aí ele sabe que você quer exibir o símbolo %, tá? Aí você vai botar isso aqui. E o %, ele exibe o símbolo lá do porcentagem. Pronto. Se a gente fizer isso agora, o resultado, né, vai estar formatado do jeito. A gente precisa resolver apenas a questão lá do total. Que aí agora eu vou me estender um pouco mais. Tá? Professor, você colocou o símbolo demais, tem que colocar uma vírgula. Ah, tem razão, foi mal.
Obrigado, hein, cara. É vírgula. Não... Isso. Isso. Esqueci do barra N, né? Também, ó. Barra N e barra N. Agora vai. Beleza. Faltou agora só aqui o 92, né? Para ele ficar como número inteiro. Aí aqui você pode fazer o seguinte. Dá para formatar para o inteiro? Dá para formatar. Eu vou botar aqui %D. Vai ficar assim, ó. %D cobaias, né? Ó. Printf, né? E aqui é uma barra N para poder ele saltar. Vírgula total. Aí aqui tem um problema. Total é double. Só que eu quero imprimir ele como inteiro. Sem a casa decimal. O que é que eu vou fazer? Aí isso daqui eu vou falar na próxima aula, que é o casting. É a conversão de tipo de dados. Você vai colocar aqui assim, ó. Entre parênteses, e antes do nome da variável total, entre parênteses vai botar int. Para quê? Para ele pegar esse valor, que é um double, e ele converte para inteiro. Aí ele exibe aqui. Tá? Fazendo isso, ele vai funcionar. E aí eu vou explicar em detalhes o casting de dados, a conversão de dados na próxima aula. Certo? Diga aí, foi o Davi, né, que chamou? Foi o Gustavo mesmo. Gustavo, desculpa. Aproveitando que o senhor falou de cast, eu tinha tentado lá na parte da variável do percentual colocar o cast de double antes do somador sobre o total, mas isso não faria diferença, né? Tipo, ainda seria um inteiro dividido por um inteiro, aí daria problema. Boa pergunta. Faria diferença sim. Você Sério? poderia fazer o casting aqui, ó. Dentro dos parênteses, né? Como é que Eu você tava poderia... pensando fora. Entendi. Como é que você poderia fazer, Gustavo? Aproveitando já que você já falou sobre isso aí, vou voltar aqui o teu comando, ó. E vou fazer o casting aqui. Vou deixar o total como inteiro. Você poderia fazer aqui, ó. Vou pegar aqui o somador e vou fazer o casting dele para double. Só que tem o seguinte, ó. Se eu deixar assim, ele vai fazer o casting do resultado dessa divisão. Aí não vai ter efeito. O que eu quero fazer aqui é o casting primeiro do somador. Então eu tenho que colocar aqui um parêntese, ó. Aí esse parêntese aqui está fazendo o quê? Está forçando eu fazer o casting primeiro, aí eu transformo o somador para double. Aí agora, como eu tenho um double, se eu dividir pelo total, que é inteiro, o resultado é double. Então deveria ter esse parêntese aqui para poder funcionar. Tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó. Observem que o parêntese está dando a prioridade para o casting agora. Então, primeiro eu estou pegando o valor do somador, converto para double, aí esse valor convertido eu divido pelo total, que é inteiro, e aí o resultado é double. Então, se a gente for rodar agora, o que é que vai acontecer? Ele vai... Observe que eu voltei aqui o total como estava antes, tá? Pronto. Aí agora tá ok. Eu não precisei alterar o tipo de dado do total, né? E eu fiz o casting aqui dentro da expressão matemática.
E aí depois eu só fiz a formatação aqui na hora de exibir. Ficou claro aí, Gustavo? Claríssimo, professor. Muito obrigado. Pronto. De nada, cara. Agora é só submeter e ver o accepted lá, né? Na questão. Pessoal, vou finalizar aqui, né? Diga aí, Davi e Samuel. Davi primeiro. Eu tinha perguntado para o senhor ontem como é que eu faço para rodar o código no terminal. Pronto. Davi, vou falar isso na próxima aula. Dá para aguentar até lá? Tá. Pronto. Como não é uma coisa que vocês vão usar no URI, eu falo aí na próxima aula, logo no começo da aula, tá? Junto com o casting lá, aí eu já começo a aula falando da compilação e tudo mais. Beleza? Joia. Diga aí, Samuel. Professor, é uma dúvida quanto. Eu não sei se o Gustavo usou no código dele, que o senhor colocou aí como exemplo. Mas no meu código, eu declarei o tipo como um tipo char e eu tive que usar esse charete, 0. Eu queria saber a importância dele, por que ele tá lá, usar esse charete 0 aí. Sendo que eu estou usando um char e o char é só um caractere. Por que eu não posso dizer um next line, por exemplo? Entendi. Eu vou te responder rapidamente, mas eu posso explicar o detalhe na próxima aula. Mas quando você usa um next, ele lê o dado como string. E aí, a string é um tipo de dado diferente do char. E aí, o que é a string? É um conjunto de caracteres, né? Um vetor de caracteres. E aí, o char@at é uma função que vai pegar uma determinada posição da string e te retornar ela como sendo char, como sendo o tipo de dado char. Então, ele faz a conversão do tipo de dado. Não sei se eu consegui ser claro, mas quando eu falar de casting, vai ficar mais claro isso daí. Deu mais ou menos para entender. Ele meio que interpreta o char como uma string e depois converte para char de novo. Um negócio assim. O next ele interpreta como string. E aí, se você quiser atribuir para um char, você tem que usar o char@at para converter ele para char. Converter de string para char. E tem que ser 0 por causa que char é só um elemento. Então ele só vai identificar como aquela string que ele possivelmente está interpretando, ele vai identificar apenas o primeiro caractere, que é o primeiro elemento, por isso 0, certo? Exatamente, cara. Exatamente. Tá, entendi mais ou menos. Acho que na próxima aula vai ficar melhor. Então. Pronto, aí tu me lembra lá na próxima aula de falar sobre isso quando eu falar de caching. Ok, obrigado. De nada. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui, hein? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana. Até terça-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana, professor. Tchau, professor. Valeu, pessoal. Obrigado.